Agora, eu vi uma linha de raciocínio muito, agora já não feita por um brasileiro, né? Por um soldado. Eu tô falando de um analista político e estrategista nível mundial aí. Falando que hoje é uma sinuca de bico para dois países, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. E olha o tamanho do problema. Há quem diga que se a Ucrânia ganhar essa guerra, a Rússia vai se fragmentar em 5 nações. Um país maior lá pro lado do Oriente, né? Lá pro lado do Japão, do Mar do Japão, aquela área lá. Um outro menor mais ao centro. E mais 3 países menores ali próximo à região da fronteira da Ucrânia, com aquela parte ali do sul da Crimeia ali. E o que vai causar isso? O enfraquecimento do exército russo. E é o que está acontecendo. E tem gente dizendo que é por isso que o governo americano ainda não soltou a bomba de mandar tudo de uma vez só para acabar com essa guerra. Porque senão, no futuro, ao invés de ter um problema para resolver, o mundo vai ter que lidar com 5 problemas ao mesmo tempo. Essa é uma linha de raciocínio que para mim faz muito mais sentido do que essa questão de a Ucrânia. Ele até usou um termo interessante, falou que a Ucrânia está para a Rússia como São Paulo está para o Brasil, né? Financeiramente, economicamente, isso. Até interessante. Mas não concordo. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que o ponto da guerra ali está muito mais voltada para isso que eu acabei de dizer, porque é um analista político internacional que é vinculado ao governo americano que falou isso. É como eu disse, eu tenho um problema sério para guardar nomes, senão eu diria o nome do cara aqui. Até porque os caras têm um nome difícil também, nome difícil, né? Pra né? gente, brasileiro. Pô, que fez segundo grau fraco, né, cara? Pois antigamente. Agora tem estratégia, concurso aí, né? Para ajudar. Mas voltando aqui, esse cara, ele deu uma aula, uma palestra falando sobre isso e eu achei interessantíssimo. Falar, essa pode ser a grande causa do governo americano não ter liberado ainda muitas armas para a Ucrânia. Porque já teria acabado a guerra ou estaria muito perto disso acontecer. Qual é o contrapeso disso? Uma Rússia muito enfraquecida e com os pequenos estados ali dentro pipocando. Porque diferente do que eles fizeram na Ucrânia, de enfiar a tropa e falar que são separatistas, eles têm realmente separatistas em território russo. Eles fazem com os outros aquilo que acontece com eles. Eles têm tropas separatistas dentro da Rússia e tem muito. Se você começar a estudar um pouquinho da história russa, tem muita tropa separatista. E eu acredito que esses caras estão só esperando a oportunidade. A hora que ela der uma mancada para um lado, vai vir alguém com a foice e vai cortar o mal pelas pernas. Sabe qual é a maior prova disso? Quando o Prigozhin fez aquela marcha do sul, lá da Rússia, na fronteira com a Ucrânia, até lá em... Ele estava indo rumo a Moscou, não chegou até lá, né? Parou poucos quilômetros antes. E muita gente diz que aquilo foi algo combinado entre o Vladimir Putin e o Prigozhin. E que aquela marcha, ela iria mostrar para o Vladimir Putin quem eram os militares que estavam a favor do presidente e quem eram os que iam aderir àquela marcha e ficar contra ele. E assim ele ia identificar os possíveis traidores, que estão ali atrasando o esforço de guerra e etc. Só que o que aconteceu naquela marcha? Meu? Todo mundo aderiu ao movimento do Prigozhin. Praticamente a população inteira por onde passou foi aplaudido, aquela coluna. E os militares, todos que se manifestaram a favor do Prigozhin, que viria candidato a presidente se estivesse vivo. Se não tivesse comido uma laranja estragada no avião que caiu, ele provavelmente seria o próximo presidente da Rússia. Porque ficou muito claro que aquele tiro saiu pela culatra. Aquilo ali foi algo combinado entre eles para poder identificar, mas só que ele viu o seguinte, falou, meu irmão, perdi força aqui. O Vladimir Putin cai entre nós, né, cara? Ele tem problemas sérios de saúde. Dizem, né? Não sei. Que ele tem um mal de Parkinson num estado muito avançado e que já está em estado de demência, né? E vive à base de remédio e etc. E acaba isso dando uma confusão mental muito grande em certos momentos. Isso afeta o raciocínio e o poder de decisão dele. Há quem diga. Agora, é a Rússia, né? A Rússia é protecionista. Eles vão jurar de pé junto que não tem nada disso. Então, assim, o tempo é soberano. O tempo vai mostrar todas as coisas. Vai ter uma eleição agora na Rússia. Também, se não me falha a memória, em março, né? Vai acontecer. E todos os pré-candidatos que teriam a mínima chance de ganhar, ou pelo menos de disputar com o Vladimir Putin, ou já morreram ou estão presos. Todos. Então, assim, é complicado. Como é que tu lida com um país desse? Então, é a prova maior de que grupos separatistas existem dentro do país, que não concordam com esse tipo de coisa que está acontecendo. Agora, se o Putin está em estado próximo de demência... É o que dizem, né? Vamos considerar isso como uma verdade. Como que ele continua comandando? Então, tem outros comandando por ele, né? Provavelmente sim, né? Ou aquilo, né? Mão de ferro. Ele está não no estado de demência avançado, mas alguma coisa já começando a atacar.
que é justamente aqueles lapsos, né? Que a pessoa comete erro na decisão. Isso explicaria para mim muita coisa. Explicaria, por exemplo, a própria invasão da Ucrânia. Em um momento em que a Rússia poderia estar, nadando de braçada no comércio exterior, liderando mundialmente aí muitas coisas na parte econômica, e ele optou em aderir a uma guerra, e que foi aconselhado por muitos oficiais a não fazer aquilo. Foi aconselhado, cara, não faça isso, não é o momento. Né? Seria algo mais para frente, na visão dos militares, de alguns militares da Rússia. Mas foi a decisão que ele tomou. E eu, particularmente, acredito que ele sim tem um problema, até porque ele dá vários sinais da doença dele em estado avançado. Nas entrevistas que ele dá, que ele participa, apesar dele ter 2 sósias, né? 2 ou 3. Eu tô esperando tu acabar de falar para tocar nesse ponto. E como é que fica isso? Quem é que tá com demência? Qual deles? Não, falam que é o verdadeiro, né? Que é o próprio. E os sósias entram naquelas situações, ou quando ele tem que se expor ao público. Por exemplo, teve uma visita que ele fez a uma base militar da Rússia bem próxima da parte recuada, da retaguarda da linha de frente na Ucrânia, base em território russo. E aí os caras que ficam analisando o tempo todo, né? Falam, não é ele, esse é um dos sósias. E dá pra ver, né, cara? A inteligência artificial na hora pega. É o detalhe, é o tamanho da orelha, é o tamanho da mão, é uma sobrancelha que é assim, outra assado. E aí a inteligência artificial, ela detecta isso com uma facilidade enorme hoje em dia. Dizem que ele tem mais de 2. No mínimo 2, na verdade. Se não me engano, foi o pessoal do Japão que falou isso. Que a inteligência artificial japonesa detectou no mínimo 2 sósias além dele mesmo. E aí até mostra os momentos em que provavelmente eram os sósias, né? Em algumas situações que ele ia lá. Ou por agravo da doença, uma situação que ele está mal, ou por exposição ao risco. E há quem diga, inclusive, que ele já morreu, né? Nos últimos 3 meses para trás aí, teve um pessoal da Rússia, médico e tal, falando que ele já está morto. E quem está aí agora assumindo a liderança de tudo é o próprio sósia e tal. Não dá para saber, né, irmão? Não, mas tem isso, tá? Sim. Isso é fato. Tem um monte de gente que fala que ele já morreu. Eu não sei, nisso eu não acredito, não. Mas também não duvido, se tratando daquele país, né, cara, que tudo acontece, né, irmão? Pois é, cara. Eu recebi o Júlio, né, um Comanche, conteúdo muito bom. Não sei se você viu. Não, ainda mas não. Mas ele, trouxe bastante temas, assim, que entra nessas questões de teoria da conspiração e tal. E um ponto foi esse do Putin, né? E aí o Mano Walter jogou aqui na tela a imagem dos 3. Pra mim é a mesma pessoa, praticamente. Né? Mas aí tu colocou um ponto interessante, que agora tem inteligência artificial, né? A inteligência artificial é muito difícil você burlar ela. E eles pegam, cara, é uma cicatriz que você tem na testa que eu tô vendo, que numa filmagem comum a gente não vai ver, vai passar batido ali. Mas pra inteligência artificial é muito difícil. A gente tá falando da máquina, cara, trabalhando 100% para isso. Detecção, né? Senão, cara, a gente não poderia hoje, por exemplo, confiar nas câmeras que fazem identificação de suspeitos, né, de crimes e tal nos aeroportos. Cara, é a coisa mais fácil que tem. Você usar esse tipo de tecnologia para diferenciar uma pessoa da outra, pô. Isso já existe há muito tempo. Sim. Agora, esse ponto da fragilidade, cara, que a marcha lá do Prigozhin e tal, hoje o cara já não existe mais, né, cara? Que também mostra que se houve esse acordo ou não, né, quem deu a carta final foi o Putin. Dizem... E aí, isso aí a gente não vai saber tão cedo. Que, como ficou muito claro que o Prigozhin tinha mais força dentro da Rússia do que o próprio presidente, meio que foi uma ordem vindo de cima, né? Para eliminar um possível concorrente. E o Prigozhin, de fato, ele antes de morrer, ele falou muita besteira, meu irmão. Ele foi pra televisão várias vezes e dando entrevista e falando que ele ia ser presidente, principalmente durante a retomada de Bakhmut, né? A tomada de Bakhmut, que foi onde ele ficou famoso pro mundo todo. E, de fato, ele ali, com a visibilidade que tinha, ele falava besteira o tempo todo e criticava o exército russo e criticava o próprio presidente. E pra mim isso é estranho porque ele continuou frequentando os mesmos lugares. Ele aparecia em reunião em São Petersburgo, pegava avião para Moscou e voltava para São Petersburgo. Então, assim, eu acho que foi muito mais uma eliminação de um possível concorrente do que uma desavença entre os dois ali. E a gente não pode esquecer que a Rússia é um estado altamente influenciado por máfias, né? De todos os tipos do mundo. Então há quem diga também, já é foda, né? A gente falar assim sem ter uma prova, né, cara? Mas há quem diga que, se o dia que o Putin cair, a máfia ela se desmantela, né? E vai acontecer uma guerra interna entre eles ali por briga de comando e etc.
Falam que ele é o cara que ainda mantém, mesmo que a punho forte, uma certa ordem entre eles. Se é que pode-se dizer que existe alguma ordem naquele lugar. Mas falam que o dia que ele cair, vai colapsar, entendeu? Então, e para todas essas possibilidades, a resposta é um Putin muito forte. Assim, ou pela muito morte vulnerável, né? Mas se ele mantém essas máfias ali, porra, dentro do equilíbrio, se o Prigozhin morreu, né? E todos os adversários dele, todos os inimigos dele também morreram. A gente não pode esquecer que pode ser que entre um cara muito pior do que ele ali. Sem dúvida. Um Medvedev da vida, que vive ameaçando tacar bomba nuclear em tudo quanto é canto. E toda hora ele fala, é bomba atômica, é bomba atômica. O tempo todo ele tá ameaçando. Esses caras vão ficando velhos e vão perdendo um pouco da noção do que é e o que não é o certo, né? Então esses caras entrando novamente, né? O Medvedev, se não me falha a memória, já foi presidente da Rússia. E esse cara voltando ao poder hoje, eu não sei se seria pior, né? Mais perigoso para o mundo do que o próprio Vladimir Putin. Eu tenho minhas dúvidas. E tem outros caras muito piores que com certeza, se sentarem naquela cadeira lá, meu amigo, a gente tem que dizer adeus ao mundo geopolítico, né? As fronteiras como a gente conhece hoje.